Sejam bem-vindos a mais um quadro E aí, doutor? Hoje vamos falar sobre visão. Aliás, como está a saúde dos seus olhos? É normal que com o passar dos anos a visão se altere e a vinda do óculos seja inevitável, principalmente para pessoas após os 50 anos. Mas a medicina tem avançado, principalmente na área oftalmológica, oferecendo a cirurgia de troca do cristalino. E é justamente sobre esse assunto que nós convidamos o médico oftalmologista, o Dr. Diogo Dalcin, para trazer mais esclarecimentos e dessa possibilidade que vem trazer mais qualidade de vida e liberdade às pessoas que usam óculos, dando adeus ao óculos e tendo uma vida diferenciada. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Uma honra aí poder também ajudar na informação e no auxílio das pessoas, assim, sobre dúvidas sobre a minha parte, que é a oftalmologia, né? Doutor, a troca de cristalino, essa cirurgia, é realmente para dar adeus ao óculos? Em muitos casos eu diria que sim, né? A cirurgia de troca do cristalino, então, a gente faz, principalmente nos pacientes acima de 50 anos, que a gente faz a troca da lente interna dos nossos olhos por uma lente artificial, que é como se fosse uma lente personalizada baseada em alguns exames pré-operatórios. E isso traz, na maioria absoluta das pessoas, uma maior independência, né? A visão de perto dos óculos e também a visão de longe dos óculos, né? Atualmente evoluiu bastante essas técnicas, por isso que a gente consegue ter mais essa confiança para o paciente de poder fornecer e dar essa oportunidade dele fazer os exames e avaliar se é candidato, né, a esse tipo de cirurgia para poder se libertar um pouquinho dos óculos aí. E é possível que as pessoas confundam essa cirurgia com uma cirurgia de catarata ou não tem nada a ver? Na verdade, a cirurgia, tecnicamente, é a mesma cirurgia, né? Então, o que ocorreu, na verdade, é que com a evolução da segurança da cirurgia de catarata e a evolução principalmente das lentes intraoculares e a tecnologia delas, a gente conseguiu trazer essa cirurgia para uma população mais precoce, né? Então, geralmente, a partir de 50 anos, o processo de envelhecimento da lente interna do olho já começou, que é a catarata inicial, que a gente chama de catarata incipiente. E a partir daí a função da lente interna do olho já se torna bastante débil, né? Então a capacidade nossa de fazer foco de perto já diminui, então o paciente já tem uma dificuldade do foco de leitura, a gente começa a ter essa dificuldade às vezes de contraste das cores e ao mesmo tempo, somado a isso, as lentes que são colocadas na cirurgia de catarata evoluíram muito nos últimos anos, trazendo também uma independência à visão de perto. Porque antigamente a gente tinha cirurgia de catarata simplesmente com lentes mais simples, que acabava diminuindo muitas vezes o grau dos óculos, mas não trazendo uma total independência, né? O paciente ou ficava com grau de longe ou de perto, ou o astigmatismo não era corrigido. Atualmente a gente consegue ter lentes multifocais, lentes trifocais, que são lentes que conseguem englobar a visão de perto, a visão intermediária e a visão de longe também sem uso do óculos. E na prática, como é essa cirurgia de troca do cristalino? Do pré, o operatório e o pós-operatório? Então, tudo começa numa consulta oftalmológica, né? Nessa consulta a gente consegue avaliar os hábitos do paciente, a quantidade de visão, os problemas de visão do paciente, se é grau para longe, grau para perto. A partir dali a gente vai solicitar alguns exames que vão ser medidas dos olhos principalmente, né? São tomadas medidas da córnea, do comprimento do olho, posição que a lente interna pode ficar nos nossos olhos e a partir daí, junto com aquela entrevista ao paciente, a gente consegue tentar indicar as melhores lentes para ele. O processo cirúrgico é feito em hospital, né, em ambiente estéril, então a gente tem que fazer a cirurgia com anestesia local, seja colírio, seja anestesia local ao redor dos olhos. É um procedimento que dura em torno de 20 a 30 minutos, um procedimento que o paciente faz acordado, né? A gente não vai piscar na hora da cirurgia, porque o paciente fica com um ferrinho segurando o olho aberto, mas não sente dor nenhuma, uma cirurgia muito tranquila. E acabando a cirurgia, o paciente já vai para casa, então não precisa de internação, né? Não precisa ficar em hospital. Geralmente a revisão depois, todo o acompanhamento é ambulatorial no consultório e o paciente no dia seguinte já está com a visão mais limpa, melhorando ao longo dos próximos dias. Então é um processo que é muito seguro atualmente, né? Então a gente consegue ter também essa segurança no pós-operatório para a qualidade de vida melhorar bastante, né? E quais são os tipos de lentes que são implantadas? As lentes intraoculares, elas foram desenvolvidas primeiramente como lentes monofocais, que eram lentes que focavam toda a imagem que entrava nos nossos olhos em um único ponto, né? Então eram lentes que poderiam melhorar a visão de quem tinha pouco grau ou quem tinha, por exemplo, só grau para longe. E a evolução dessas lentes ocorreu basicamente tratando também astigmatismo, que são lentes que têm então tratamento da visão de longe com astigmatismo, e depois evoluíram para lentes bifocais, lentes trifocais, lentes multifocais. Essas lentes elas têm a capacidade de fornecer a visão em vários focos diferentes.
que é essa multifocalidade justamente que traz a independência aos óculos. É o paciente poder ler, porque aquela lente tem uma porção dela que foca na visão de perto. É o paciente poder usar o computador, que também vai ter esse foco intermediário. É o paciente poder dirigir sem óculos, poder fazer sua vida normal, a sua atividade física, sem o uso dos óculos, porque essa lente também carrega um pouco da visão para longe. Então, hoje em dia, com a multifocalidade, que seria essas lentes mais completas, né? Em relação ainda à recuperação, as pessoas precisam se organizar para ficar um período fora do trabalho ou é uma recuperação rápida? Geralmente é uma recuperação muito rápida, então a gente recomenda que o cuidado principal do paciente seja quanto ao esforço físico nos primeiros 7 dias, então principalmente levantar peso muito pesado ou algum trauma local, né? Mas a questão, por exemplo, de uso do computador, dirigir, geralmente no dia seguinte o paciente se sentindo bem já pode fazer essas atividades normalmente. E tem alguma contraindicação? Tem. A gente tem, nessas avaliações na consulta que a gente percebe, vamos dar alguns exemplos de pacientes com alterações muito importantes na córnea, que é a partezinha transparente do olho ali, quando ele tem uma córnea muito deformada, isso vai alterar a visão do paciente. Pacientes que têm doenças na retina muito severas, pacientes com diabetes que acometem a retina, então não é todo paciente com diabetes que não pode, mas aqueles pacientes diabéticos, por exemplo, que têm a retinopatia diabética já é uma contraindicação também relativa. Pacientes com glaucoma avançado, com doenças oculares pré-existentes mais avançadas, podem ser contraindicação. Pacientes que têm olho seco severo, geralmente pacientes com reumatismo muito mal controlado, que acometem muito o olho. Então tem algumas contraindicações, mas todas essas são vistas na consulta e nessa entrevista pré-operatória. Doutor, então qual é o perfil do paciente que pode realizar esse procedimento da troca do cristalino? Basicamente, o perfil do paciente é o paciente que tenha já alguma dificuldade de visão de perto, pacientes acima de 50 anos, né, com essa limitação, pacientes que não tenham comorbidades graves, que tenham essas doenças, mesmo que existentes, controladas. Então, o paciente pode ter hipertensão, pode ter diabetes, desde que estejam controladas. Pacientes também que têm uma condição só habitual de usar o óculos e com o óculos a visão dele está ficando ruim. Então, a gente sabe que aquele paciente tem um perfil bom. A gente sempre tem que avaliar a profissão do paciente, o que ele executa de atividades para tentar personalizar mais ainda a sua cirurgia. Mas vamos dizer assim que na grande maioria das vezes o paciente tem a indicação e consegue com os exames comprovar isso. Então, aqueles casos de contraindicação são as exceções. O mais comum é que o paciente acima de 50 anos que use óculos seja um ótimo candidato a esse procedimento. Tenho certeza que vai ser um assunto que vai chamar muito a atenção. Então, quem quiser saber um pouco mais, além de vir até o consultório, consegue encontrar o Dr. Diogo Dalcin nas redes sociais? Sim. A gente tem uma página no Instagram, né, que é diogodalcin.oftalmologista, que lá geralmente eu deixo aberto algumas caixinhas de perguntas, muitas vezes nos stories, e também eu deixo sempre à vontade para os pacientes mandarem perguntas, né, no direct ali para poder tirar alguma dúvida. Às vezes alguém tem algum familiar que está investigando isso ou que tenha desejo e interesse de saber sobre a cirurgia, né? E os contatos do WhatsApp também da nossa clínica também fica aberto também para alguma dúvida mais geral do paciente. Casos mais específicos, com certeza tem que ser avaliação presencial, né? Mas às vezes aquelas dúvidas gerais, assim, é legal o pessoal já conseguir adiantar às vezes, né? Tá certo, então o assunto de hoje foi a troca do cristalino, uma alternativa para quem usa o óculos a partir de 50 anos. O Dr. Diogo Dalcin, que é médico oftalmologista, tirou as dúvidas. Fica a dica para que você continue acompanhando o diregional.com.br e as nossas redes sociais. Dr. Diogo, fica então, por fim, para o senhor despedir do público. Então é um prazer, eu fico à disposição sempre para tirar essas dúvidas. Indico esse procedimento de troca do cristalino naqueles pacientes que têm indicação segura, né? É uma cirurgia, é um procedimento que tem que ser feito com responsabilidade, mas graças a Deus a gente tem essa segurança aí e em comum acordo com os pacientes e familiares, assim, a gente tem um ótimo sucesso nessa cirurgia. Muito obrigada. Esse foi mais um quadro. E aí, doutor?